Agora tá certo. A história de Final Fantasy IV, parte 2, final. Os games. Deixa meu like aqui. E repetindo mais uma vez o que eu falei na outra gravação. Tô comendo e chorem. Vamos lá. O Interlude e o 4 de novo é amanhã, velho. Só inverti o dia. Sua jornada os leva até Agart, uma cidade que aparentemente Entendi. era habitada por descendentes de anões que viviam no submundo. Falando com seus habitantes, eles ficam sabendo de lendas relacionadas ao mundo de seus ancestrais, de que esse mundo está agora fechado e que se a Pedra do Sol, chamada por eles de Magma, for devolvida ao local a qual pertence, o caminho para esse mundo se abrirá. A lenda bate exatamente com o que eles estão procurando. Na cidade, eles também encontram um observatório. Ao olharem no grande telescópio instalado, eles podem avistar a Lua, ou melhor, as duas luas. Nessa cidade eles também encontram um poço. Ao se aproximarem do poço, a Magma Stone começa a brilhar. Olha Sid o decide poço aí. A analisar a gente tem que pedra ver o quando poço ela 2. começa a esquentar em suas mãos. Ela fica tão quente que Sid não aguenta segurá-la e acidentalmente a joga dentro do poço. Logo depois, um terremoto ocorre. Um aparente vulcão adormecido entra em erupção, causando um pilar de lava que, ao acabar, cria uma enorme cratera no continente. Os heróis retornam à Enterprise e, com ela, decidem adentrar nessa cratera. De fato, a lenda é verdadeira. Ao inserirem a Magma Stone no poço, eles abriram o caminho para o submundo. Finalmente, no local de destino, eles agora partem para onde estão os Cristais Negros. Porém, uma batalha já está ocorrendo no local, entre os Red Wings e as tropas dos habitantes do submundo. A Enterprise acaba sendo pega no meio do fogo cruzado, sendo atingida por todos os lados. Como resultado, a Airship cai. Algum tempo depois, Cécio desperta depois de um tempo inconsciente e vê todos a salvo, menos a Enterprise, que foi severamente danificada. Sem escolha, os heróis deixam a Airship para trás e partem para encontrar o local habitado mais próximo. Eles acabam parando no Dwarven Castle, o Castelo dos Anões. Lá, eles falam com Gyot, o rei dos anões e governante do submundo. Eram as suas tropas que estavam enfrentando os Red Wings mais cedo. Eles perguntam sobre os cristais negros e Gyot vê que eles realmente estão ali pelos cristais, mas entende que eles não estão do lado do inimigo. Ao ser perguntado se os cristais estão a salvo, Gyot revela que 2 dos 4 cristais negros já foram capturados. Um dos cristais que ainda estão a salvo é o que está localizado naquele castelo, e o combate visto agora há pouco foi justamente para defendê-lo. Gyot comenta que não há airships no submundo, o que o leva a pedir para que os heróis lhe emprestem sua força nas próximas batalhas. Sid explica que a Enterprise está danificada, e Gyot afirma que lhes concederá os materiais necessários para repará-la. Sid diz que, sendo assim, ele conseguirá repará-la, mas mesmo assim será necessário fazer uns upgrades, pois a Enterprise não foi construída para resistir ao calor daquele lugar. Então, ele terá de retornar ao mundo da superfície para reforçar as defesas da airship. Sid então se separa dos demais e retorna à Enterprise para realizar os reparos e upgrades. Voltando a falar dos cristais, Gyot explica que o cristal negro Dali está escondido na câmara localizada atrás de seu trono. Subitamente, Yang começa a sentir uma presença hostil Eu tenho a impressão que vindo o Cid de vai trás morrer, do velho. trono. Eles vão até lá e se deparam com 4 bonecas estranhas. O Cid parece aquele gordinho carismático, tá ligado? Que se sacrifica no final. Se denominam Calcabrina, ou apenas Calca e Brina individualmente, e parecem estar servindo a Golbez. Elas atacam os heróis, que revidam. A luta é a princípio fácil, porém as bonecas Calca e Brina logo se fundem, se tornando na boneca Calcabrina, tornando as coisas mais perigosas. Mesmo depois da fusão, os heróis conseguem derrotar as bonecas. Porém, elas afirmam que agora a Golbez sabia da localização do cristal e desaparecem, dando lugar ao próprio Golbez. Diante de seu inimigo, Cécio avança para confrontá-lo. Golbez, então, decide revelar seus objetivos, alegando ser um prêmio pela vitória anterior dos heróis. Como dito antes, existem 8 cristais,
4 da luz e 4 da escuridão. Juntos, eles formam a chave para a ativação da Torre de Babel, e junto dela, a porta para a Lua. Torre de Dizem que a Babel, Lua pode velho. conceder poderes que transcendem os limites da compreensão humana, ou seja, Golbez quer ir para a Lua para adquirir esse poder. O cristal daquele castelo é o 7º, ou seja, ele agora está a apenas um cristal para partir para a etapa final de seus objetivos. Com isso explicado, Golbez parte para o ataque. O vilão é muito poderoso para os heróis e durante a luta ele invoca um Eidolon, o Dragão das Sombras, que começa a atacar os heróis deixando-os à beira da morte. Quando faltava apenas Cécio para eliminar, surge outro Eidolon, o Mist Dragon, que elimina o Dragão das Sombras e dá um golpe violento no vilão. Cécio é curado e começa a ouvir uma voz feminina familiar. Uma moça aparece e se junta a Cécio na batalha. Essa moça é ninguém menos que Rydia. Com esse reforço inesperado e bem-vindo, os heróis derrotam Golbez. Pode que eu não Com o lembro vilão da primeira derrotado, parte, as velho, atenções direito. se voltaram rapidamente para Rydia, que estava bem mais velha do que quando eles a encontraram pela última vez. Rydia revela que, durante o naufrágio, ela foi engolida pelo Leviatã e levada por ele para a terra dos Eidolons Feymark. Lá, ela passou a viver com os Eidolons, se tornando amiga deles. Lá, ela treinou, deixando de ser capaz de usar magia branca, mas tendo se fortalecido em ambas magias negras e de invocação. Porém, o tempo passa de maneira diferente em Feymark. Enquanto para os demais se passaram dias, para ela se passaram anos, sendo essa a razão de seu crescimento acelerado. Ken pergunta a Cécio quem é ela, e fica surpreso ao saber que se trata daquela criança de Mist. Cécio volta a perguntar por que ela o ajudaria, já que eles foram os responsáveis pela morte de sua mãe. Rydia o manda não voltar a falar nisso e disse que a rainha dos Eidolons lhe informou que há algo muito maior surgindo e eles devem se unir para combatê-lo. Assim, Rydia retorna a se unir ao grupo dos heróis. O grupo deixa a câmara, deixando o corpo supostamente morto de Golbez no local. No entanto, o vilão se revela vivo e, aproveitando-se da distração dos heróis, foge com o cristal. Posteriormente, os heróis se desculpam com Guiote por terem falhado em proteger o cristal. O Rei dos Anões entende e ressalta que agora só resta um único cristal e eles devem guardá-lo com suas vidas. Ele revela que o último cristal está localizado na caverna selada, a sudoeste dali. Golbez já está se dirigindo para lá, mas Guiote diz que eles não têm o que temer, pois o acesso à caverna só é possível através de uma determinada chave. Guiote então decide pedir algo aos heróis, que como forma de compensar sua falha, aceitam sem questionar. Guiote acredita que, como Golbez não será capaz de entrar na caverna sem a chave, enquanto ele parte para lá inutilmente, os heróis poderão ir para a Torre de Babel tentar recuperar os demais 7 cristais. Os heróis hesitam um pouco, pois o que Guiote está sugerindo é que eles simplesmente invadam o território inimigo, e isso seria arriscado. Guiote afirma que irá chamar a atenção do inimigo com suas tropas, enquanto os heróis invadem a torre. Uma vez que os cristais estejam recuperados, tudo o que eles precisarão fazer é esperar pelo retorno de Golbez e derrotá-lo. Apesar dos riscos, os heróis veem que é uma oportunidade única e aceitam o plano. Guiote informa que no porão do castelo tem uma entrada para um túnel que leva até próximo à torre, e que eles poderão usá-la. Assim, o grupo parte para esses túneis. Atravessando os túneis, eles chegam próximos à torre, e como esperado, as tropas de Guiote estão servindo de distração. Aproveitando-se da situação, o grupo adentra na torre. Passando pelos obstáculos, os heróis avançam pelos andares até presenciarem uma conversa entre um homem misterioso e Rubicanti, o último demônio elemental, o demônio do fogo. Eles comentam algo sobre Eblan ter caído e Rubicanti vai embora. Rapidamente, o homem identifica os heróis e vai falar com Eu gosto desse cara aí que bota 22x e pula e entende a história não, velho. Eu em menos 2x já fico confuso. ter caído e Rubicanti vai embora. Rapidamente, o homem identifica os heróis e vai falar com eles. Ele revela se chamar Dr. Lugai, chefe estrategista de Golbez. Eles confrontam o esquisito homem, que convoca uma criatura estranha chamada Barnabas para enfrentá-los. Os heróis conseguem derrotar a criatura, mas ela acaba revelando-se para enfrentar. Eles confrontam o esquisito homem, que convoca uma criatura estranha chamada Barnabas para enfrentá-los. Os heróis conseguem derrotar a criatura, mas ela acaba revelando-se um robô e Lugai começa a controlá-lo manualmente. Porém, isso não foi o suficiente e os heróis o derrotam. Lugai, então, fica furioso e assume a sua forma verdadeira, se revelando uma espécie de robô monstruoso. A luta fica mais difícil aqui, mas os heróis conseguem derrotar o inimigo. Lugai revela que a Torre de Babel vai além dos limites do submundo, indo até a superfície, sendo através dessa torre que as forças de Golbez chegaram até o submundo antes dos heróis. E ele também revela que Rubicanti já moveu os cristais. Ele também revela que pretende eliminar os anões usando os canhões da torre. Após dizer isso, Lugai morre. Os heróis então decidem se apressar para destruir os canhões e impedir que eles disparem contra os anões.
Na área dos canhões, os heróis enfrentam goblins que estavam prestes a disparar a arma. Eles vencem, mas antes de morrerem, os goblins finalizam o comando de disparo. Com a arma prestes a disparar, Yang decide se sacrificar para pará-la. Os demais tentam impedi-lo, mas ele os empurra para fora da sala. As portas se fecham e os heróis tentam convencer Yang a reconsiderar, mas ele se recusa. O lutador se despede dos heróis e usa todo o seu poder para destruir os canhões. Assim, Yang se sacrifica e uma explosão ocorre destruindo os canhões. Em meio ao choque de perder Yang, os heróis deixam o local, mas no caminho eles escutam a voz de Golbez, parabenizando-os pelo plano, mas afirmando que está na hora de eles se separarem. O local começa a desmoronar e os heróis começam a cair, mas são salvos por Cid e arreparada em Enterprise. Após os cumprimentos, os heróis notificam Cid sobre o sacrifício de Yang e o apresentam a Rydia. O momento é cortado quando uma airship dos Red Wings começa a persegui-los. Eles tentam fugir, mas a airship inimiga é muito rápida. Não vendo outra escolha, Cid manda Cécio assumir o timão e revela que, quando os demais passarem pelo buraco que leva à superfície, ele pretende selá-lo novamente com uma bomba. Porém, isso significaria Cid sacrificar a sua vida também. Eles tentam impedi-lo, mas ele não se convence do contrário. Quando a Enterprise começa a subir a cratera, Cid se despede de todos e pula para fora da airship, estourando a bomba durante a queda, o que provoca outra erupção que sela de vez a passagem para o submundo. Os heróis conseguem retornar à superfície, mas lamentam profundamente. Primeiro, eles perderam Yang e agora Cid. Ainda de luto, eles decidem retornar a Baron. Em Baron, eles falam com os antigos aprendizes de Cid, que ajudam a reparar os danos feitos na Enterprise. Com os preparos, os heróis poderão carregar um aerobarco que Cid preparou para eles. Assim, os heróis conseguem pegar o aerobarco que os permitirá ir até Eblan, o reino que eles ouviram Rubicante mencionar antes. Graças ao aerobarco, os heróis conseguem acesso a Eblan Cave, onde eles encontram os habitantes do reino de Eblan, que estavam muito feridos depois do ataque das forças lideradas por Rubicante ao reino. Falando com alguns soldados, eles ficam sabendo que o governante de Eblan foi para a Torre de Babel sozinho e decidem ir para lá. Eles encontram um homem desafiando Rubicante para uma luta. O homem não era ninguém menos que o príncipe de Eblan, Edg. Sem hesitação, Edg parte para cima do vilão. Porém, Rubicante é muito forte e Edg é derrotado. O vilão vai embora, deixando Edg com o orgulho ferido. Caralho, nesse aqui tem até o Satanás, velho. Edg, porém, se recusa a aceitar a ajuda deles, afirmando que ele deve eliminar Rubicante sozinho. Rydia o interrompe e desabafa, chorando e dizendo não querer ver mais ninguém morrendo. Edg percebe que suas palavras machucaram a moça e se acalma. Cécio diz que Rubicante é o mais poderoso dos 4 demônios elementais, e eles terão melhor chance de derrotá-lo se lutarem juntos. Edg, mais pelo fato de ter feito Rydia chorar do que pelas palavras de Cécio, aceita lutar ao lado deles. Rose o cura e todos, agora incluindo o arrogante príncipe ninja, partem para a torre. Edward Geraldine, mais conhecido como Edg, é o príncipe do reino de Eblan, reino localizado nas proximidades da Torre de Babel, que é formado por um clã de ninjas. Edg é considerado o ninja mais habilidoso do reino e, devido a isso e ao seu status, ele se tornou um homem arrogante. Depois que Eblan foi devastada pelo ataque das forças de Rubicante, muitos morreram e os pais de Edg, o rei e a rainha de Eblan, desapareceram. Edg então ficou obcecado por vingança. Após os habitantes do reino se refugiarem na Eblan Cave, Edg partiu sozinho para a Torre de Babel, onde o vimos ser derrotado por Rubicante e encontrar os heróis. Chegando na Torre de Babel, os heróis conseguem acesso a locais antes inacessíveis graças às habilidades ninjas de Edg. Após muito avançar, eles se deparam com ninguém menos que os pais de Edg, o rei e a rainha de Eblan. Edg vai ao encontro dos pais, mas eles estavam agindo estranho. Eles tinham a intenção de matar o filho. Cécio o salva de um ataque, e o rei e a rainha assumem uma forma monstruosa e atacam os heróis. Eles lutam e, durante a luta, Edg tenta falar com os pais e levá-los de volta à sanidade. Após algumas trocas de golpes, o rei e a rainha finalmente voltam à lucidez. Eles falam com Edg, dizendo que eles não eram mais humanos e que o que eles são agora não tem o direito de viver. Eles cometem suicídio, deixando o destino de Eblan nas mãos do filho. Surge no local Rubicante. Edg o culpava pelo que ele fez, mas o demônio afirma que a conversão dos reis em monstros foi obra de Lugai. Edg, porém, não quer saber, pois afinal Rubicante é o responsável pela destruição de Eblan em primeiro lugar. O vilão afirma que as emoções humanas são uma fraqueza, e Edg afirma que ele está errado, e está disposto a provar. Sua fúria o permite despertar um poder oculto chamado Flood and Blitz. Rubicante, demonstrando respeito pela determinação de Edg, cura as feridas de seus inimigos e se prepara para a batalha. Assim, Edg, ao lado dos demais, enfrenta o poderoso Rubicante. Uma luta dura, afinal, trata-se do mais poderoso demônio elemental. Porém, depois de muito esforço, os heróis conseguem derrotar o vilão.
Rubicante reconhece a força dos heróis, afirmando que até mesmo Goebbels não achará fácil enfrentá-los. Ele bate em retirada, dizendo esperar poder enfrentá-los novamente no futuro. Logo depois da luta, súditos de Edg, liderados por um idoso chamado Seneschal, surgem, afirmando estarem ali para ajudar. Edg explica o que aconteceu e depois volta a falar com os demais heróis. Ele pergunta sobre Goebbels, e os demais explicam quem ele é e seus objetivos de pegar o grande poder da Lua. Sabendo que Goebbels é o principal responsável por tudo que aconteceu a ele, seu reino e sua família, Edg decide acompanhar os heróis na luta contra o vilão. Seneschal protesta um pouco, mas aceita a decisão do príncipe no final das contas. Com Edg oficialmente como companheiro, o grupo vai até os cristais, ainda no objetivo de pegá-los antes de Goebbels retornar à torre. Porém, ao se aproximarem deles, eles são pegos por uma armadilha e caem num andar subterrâneo. Sem muito o que fazer, eles agora buscam uma saída. Eles acabam encontrando uma airship inimiga e, mesmo considerando que podem cair em outra armadilha, decidem usá-la para fugir do local. Edg nomeia a airship de Falcon e eles conseguem escapar da torre. Como era de se esperar, uma vez que eles caíram no andar subterrâneo da torre, eles estavam de volta ao submundo. Sendo assim, eles partem para o Dwarven Castle, onde eles buscam a ajuda do rei Gyot. Após ser relatado dos eventos recentes, Gyot diz que Goebbels ainda não conseguiu adquirir o último cristal, e está nesse momento tentando forçar a abertura na caverna selada. É apenas questão de tempo até que ele consiga, e Gyot espera que os heróis adquiram o cristal antes disso. Ele chama por sua filha Luca e pede a ela o seu colar. Gyot revela então que o colar de Luca é a chave para a caverna, e decide dá-la aos heróis, depositando toda a esperança neles. Com o colar de Luke em mãos, eles se preparam para partir. Durante as preparações, eles têm uma grata surpresa. Cid sobreviveu à queda e à explosão de antes, mas estava muito ferido e sendo tratado pelos médicos de Dwarven Castle. Em meio à felicidade do reencontro, Cid e Edg se conhecem e chegam a ter uma pequena discussão que é apaziguada por Rydia. Nesse momento, refutado, mas é por isso que eu falo. Os personagens de Final Fantasy sola muito personagem de anime aí, velho. Cid percebe que Edg tem sentimentos pela Summoner. Após relatar ao Cid o que aconteceu depois de seu sacrifício, eles falam que precisam ir à caverna selada, mas precisam passar por uma região cheia de lava para chegar lá. Cid, mesmo ferido, decide ajudá-los a fortalecer a Falcon. Com a ajuda dos médicos que o trataram, Cid fez uns upgrades na Falcon, acrescentando um Mithril nela. Depois disso, ele volta para a cama e dorme de tanta exaustão. Enquanto Cid dorme, eles encontram uma carta embaixo de seu travesseiro. É uma carta destinada a eles, dizendo que, se ele estiver morto, que eles deem uma porrada extra nos bandidos por ele, e para pedirem desculpas à sua filha por ele e por seu egoísmo. Obviamente, esse recado não será necessário, já que Cid está vivo e aparentemente saudável. Com a airship fortalecida, eles partem para a caverna selada. Graças aos aprimoramentos de Cid, os heróis conseguem sobrevoar as regiões de lava e encontram a passagem dos Eidolons, que, segundo Rydia, é o caminho que ela usou para chegar até eles. Ela sugere que eles vão a Feymark para pedir o auxílio dos Eidolons. Eles então vão para lá. Chegando no Feymark, os heróis se veem na cidade dos Eidolons, a cidade a qual o espírito do rei de Baron comentou com Cecil e onde Rydia estava depois do incidente com o Leviatã. Eles vão falar com os reis dos Eidolons, a rainha Azura e o rei Leviatã. Rydia pede ajuda dos reis e eles aceitam dar-lhe sua ajuda, mas primeiro eles devem passar pelo Código, que significa se mostrarem dignos do poder deles, derrotando-os em batalha. Eles enfrentam Azura e depois Leviatã. Derrotando-os em combate, eles obtêm o direito de invocá-los sempre que necessário. Como vocês já viram, Rydia foi levada ao Feymark pelo Leviatã, sendo treinada... Irmão, olha a distância que o cara caiu. O cara pulou lá da superfície lá, né, velho? Explodiu uma bomba junto com ele e caiu daqui onde a gente tá até o submundo, cara. A queda que o cara teve ainda saiu vivo, velho. Porra. por eles e se tornando uma grande Summoner. Ao retornar para junto dos demais, ela já era capaz de invocar alguns Eidolons, como Chocobo, o Might Dragon do elemento sagrado, Titã do elemento terra, Shiva do elemento gelo, Ramu do elemento trovão e Ifrit do elemento fogo. Agora ela também é capaz de invocar Azura, detentora de diversos elementos, e Leviatã do elemento água. Existe também outro Eidolon exclusivo da versão de Nintendo DS, chamado Witch, que se trata da forma inicial dos Eidolons, como se fosse um Eidolon bebê. Ele se vincularia a Rydia depois da destruição de Myst, ficando ao seu lado desde então. Bem-sucedidos em obter a ajuda dos Eidolons, eles... Coitado, desde aquela época o Nintendo é uma merda, né, velho? Olha como é que tá o gráfico desse aqui. Olha o do Nintendo. Olha. Retornam ao submundo, ficando ao seu lado desde então.
Sucedidos em obter a ajuda Brincadeira, dos não Aemons, entendi eles essas. retornam ao submundo Adoro e zoar retomam seu vocês. objetivo principal. Como o tempo no Feymark se passa de maneira diferente, eles não perderam nenhum tempo nesse desvio. Sua jornada os leva até o lar de Coco, o considerado maior ferreiro do submundo. Este considerava seus dias como ferreiro acabados e espera um dia ser capaz de forjar uma poderosa espada antes de morrer. Seguindo jornada, eles vão parar na chamada Sylph Cave. Após atravessar a caverna, eles encontram o lar das fadas conhecidas como Sylphs. E tem mais uma feliz surpresa. Yang está ali, vivo, porém muito ferido. Ele havia sobrevivido por pouco à explosão do canhão da Torre de Babel, sendo salvo da morte pelas Sylphs, que desde então estão tratando de suas feridas. As Sylphs não permitem os heróis acordarem Yang, O Igor tá vivo, velho. está se recuperando. Sendo assim, eles decidem deixá-lo lá por hora e retomam mais uma vez ao seu objetivo principal. Finalmente, na entrada da caverna selada, os heróis usam o colar de Luca para abrir a passagem, conseguindo adentrar no local. Após uma longa caminhada, eles finalmente chegam à Câmara do Cristal e pegam o último cristal negro. Saindo do local, eles começam a ouvir tremores. Uma armadilha foi acionada depois que os heróis pegaram o cristal. A parede da câmara assume uma forma assustadora e começa a gradativamente se aproximar dos heróis para esmagá-los. Em uma luta contra o tempo, eles golpeiam a parede com todas as suas forças até que conseguem destruí-la, salvando suas vidas. Aparentemente sem mais nada a temer, os heróis voltam todo o caminho de volta para deixarem a caverna. Porém, ao se aproximarem da saída, Golbez se revela saber do movimento dos heróis e tenta retomar seu controle sobre Ken para fazê-lo obter o último cristal para ele. Ken parece resistir, mas no final ele ataca Cecil e rouba o cristal. Golbez então revela que havia permitido que seu controle sobre Ken se dissipasse, esperando o momento certo para retomá-lo. No controle do inimigo novamente, Ken é ordenado a levar o cristal até Golbez, para assim eles completarem a Torre de Babel e abrirem o caminho para a Lua. Os heróis tentam fazer Ken voltar à razão, mas é inútil. Ken parte para junto de Golbez com o cristal em mãos. Sem muito o que fazer, eles retornam ao Dwarven Castle e relatam o que aconteceu a Gyot. Ao saber que os heróis falharam novamente, Gyot diz que agora a última esperança deles é que a lenda da Lunar Whale seja verdadeira. Gyot explica que a Lunar Whale é uma grande nave que dizem ter sido construída eras atrás. Cecil reconhece a lenda como sendo de Mysidia. Gyot fica surpreso ao ver que Cecil conhece Mysidia, muito mais ao saber que a cidade é real, pois para o povo do submundo, Mysidia não passava de uma lenda. Cecil comenta que o ancião de Mysidia está na Torre das Orações, rezando por eles naquele exato momento. Ao ouvir isso, Gyot fica esperançoso, pois acredita que o ancião deve, na verdade, estar tentando reviver a Lunar Whale. Sendo assim, os heróis devem ir imediatamente para Mysidia. No entanto, a passagem para a superfície foi bloqueada depois da explosão provocada por Cid, e é muito arriscado tentar subir pela Torre de Babel. Cid então aparece, ainda não completamente em japonês seria como? mas com bastante disposição. Ele diz que irá anexar uma broca na proa da Falcon, o que lhes permitirá cavar o caminho de volta para a superfície. Sendo assim, eles começam a trabalhar. Eles conseguem anexar a broca com sucesso, mas o trabalho é tanto que Cid acaba desmaiando de exaustão. De volta à cama, Cid diz que finalmente é hora de ele descansar e deixar o resto com os jovens. Eles se despedem do velho, prometendo resolver tudo a partir daí. Assim, com a broca da Falcon, eles reabrem a passagem para a superfície e partem rumo a Mysidia. No caminho, eles também passam em Fabul, relatando à esposa de Cid o que aconteceu. Abalada ao saber do marido, ela acaba lhes dando uma frigideira. Eles também vão parar na chamada Adamant Isle Grotto, onde eles conhecem uma família de pessoas pequenas. O pai da família aceita dar aos heróis uma pedra preciosa, o Adamantite, em troca de um rabo de rato. Eles realizam a troca e conseguem a pedra. Lembrando-se de Coco, eles retornam brevemente ao submundo e lhe entregam o item. Animado por ter encontrado o raro Adamantite, Coco se oferece para forjá-lo na espada de Cecil. Deixando a espada aos cuidados do ferreiro, eles retomam jornada. Aproveitando que estavam de volta ao submundo, os heróis voltam a visitar Yang na Sylph Cave e decidem pegar pesado, forçando Yang a acordar batendo nele com a frigideira que sua esposa lhes deu. A tentativa foi um sucesso e Yang finalmente acordou. Apesar de não estar totalmente recuperado, Yang deseja acompanhar os heróis novamente, mas tanto os heróis como a Sylph que cuidava dele dizem que é muito perigoso ele ir. Yang insiste e a Sylph se oferece para ir em seu lugar. A criatura dá permissão para Rydia a invocar sempre que necessário, como um Eidolon. Assim, Rydia passa a ser capaz de invocar a Sylph. Yang então é convencido e decide permanecer ali se recuperando. Depois disso, eles voltam à casa de Coco, que finalmente termina de aprimorar a espada de Cecil com o Adamantite e a entrega ao herói. Cecil então adquire a espada Excalibur.
Retornando à superfície, eles retornam Esqueci a Fabu como é que é a para música, informar a pô. esposa de Yang sobre a recuperação de seu marido. Passando por Baron, conforme prometeu ao espírito do falecido rei, Cécio retornou para vê-lo depois que visitou Feymark. O rei aparece diante dele novamente, dizendo ao filho adotivo que, apesar de ter sido morto por Cagnazo, seu espírito viverá por toda a eternidade. O rei revela que, depois de sua morte, ele se tornou um Eidolon, e que ele deseja lutar ao lado deles nas próximas batalhas. Porém, conforme o código exige, ele deve testá-los em combate para ver se eles são dignos de seu poder, e assim é feito. Os heróis enfrentam o rei, que assume a forma do poderoso Eidolon Odin. Depois de uma luta dura, eles o derrotam. Derrotado, o rei, agora Odin, se mostra orgulhoso de Cécio e de bom grado lhe oferece a sua espada. A partir daí, Rydia passa a ser capaz de invocar Odin em batalha. Ao longo do caminho, Rydia também vai encontrando Eidolons espalhados por todo o mundo. Rydia ficou sabendo deles quando eles foram a Feymark, e conforme vai encontrando-os, ela vai orientando-os a voltar para casa. Finalmente, chegando em Mysidia, os heróis são recebidos pelo ancião e outros magos, que os levam até a Torre das Orações. A live caiu ou não? É porque aqui no OBS aqui tá sem internet. Tava, né? Agora voltou. Deu uma gargalhada só? Tá de boa? Beleza. A internet tá E meio conforme ruim, vai velho. encontrando-os, ela vai orientando-os a voltar para casa. Finalmente, chegando em Mysidia, os heróis são recebidos pelo ancião e outros magos, que os levam até a Torre das Orações. Com isso, escutamos novamente a profecia da lenda de Mysidia, nascido do ventre do dragão e carregado até as estrelas pela luz e escuridão lançadas ao alto. É devolvido o juramento dos sonhos. Lua está em volta em luz eterna, jamais conhecerá novamente o eclipse. Terra, com santificada recompensa, reconciliada. Na Torre das Orações, o quarteto presencia os magos de Mysidia rezarem, a fim de tornar a profecia em O que tá acontecendo, velho? Vou mexer no cabo ali, já volto aí, rapidão. Pausar a gravação aqui. Vamos ver se vai gargalar de novo. realizações o eclipse. Lua está em volta em luz eterna, jamais conhecerá novamente o eclipse. Terra, com santificada recompensa, reconciliada. Na Torre das Orações, o quarteto presencia os magos de Mysidia rezarem, a fim de tornar a profecia em realidade. Subitamente, os céus ficam escuros e algo começa a sair do mar. As preces foram atendidas e a prometida nave da luz, a Luna Whale, é finalmente despertada. Após o grande feito, o ancião fala com Cécio, dizendo que ouviu uma voz se comunicar com ele durante as orações, dizendo para eles irem até a lua, e que ele os espera lá. Cécio pergunta como eles podem ir para a lua, e o ancião revela que a Luna Whale é, na verdade, uma nave vinda da lua. Segundo as escrituras, dentro da nave existe um cristal que irá transportá-los diretamente para lá. Assim, os heróis partem para dentro da nave lendária. Lá, eles encontram o cristal mencionado pelo ancião e o acionam. Assim como foi dito, imediatamente a Luna Whale leva os heróis direto para a Lua. Voando nesse novo mundo, eles encontram algumas cavernas e começam a explorá-las. Uma dessas cavernas se revela ser o lar da raça Hummingway, uma raça semelhante a um coelho. Os heróis já conheciam o Hummingway chamado Namingway, que vive no planeta deles e tentava ganhar a vida renomeando as coisas. Nada mais do que o game dando a chance ao jogador de renomear os personagens ou objetos à vontade. Aqui, Namingway falhou em renomear Cécio, e desde então parte em busca de outra vocação. Ele já foi visto pelos heróis na Mist Cave, trabalhando como cartógrafo e atendendo pelo nome Opa, boa noite, meu Mappingway. querido. Depois, ele aparece em Kaipo, Seja bem-vindo. sem saber o que fazer e atendendo pelo nome Livingway. Em Fabul, os heróis o encontraram, agora como jornalista e atendendo como Recordingway. Depois, nas florestas de Chocobo, ele passou a trabalhar como campista, atendendo como Campingway.
Voltando a Baron, ele decide se tornar um bardo, Vamos doando, passando a vamos atender doando. como Hemingway. Em Troia, o cara decide sair com 2 garotas ao mesmo tempo e chegou a pedir para os heróis distraírem uma delas enquanto ele sai com a outra. Aqui, ele atende como Cheatingway. Em Agathe, ele decidiu qual das meninas ele quer namorar e pede para os heróis lhe darem um Juninho Xereca? para dar a ela. Ele atende aqui Oh, como conheço Puddingway. pra No caralho, Dorne Castle, velho. ele descobre que sua namorada o traiu e terminou o namoro. De coração partido, ele Ah, passa a por se chamar 10. Moppingway. E chega até mesmo a atacar os heróis. Em Feymark, ele conheceu outra garota e ficou completamente apaixonado, passando a se chamar Lovingway. Em Mysidia, ele revela aos heróis que irá se casar, passando a se chamar Weddingway. Finalmente, Agora eu buguei ali no lar completamente dos no Hemingways, vídeo, desculpa ele aí. e sua esposa já estão casados e voltam para sua terra natal para a lua de mel. Ele agradece a Cécio e aos outros por tudo que fizeram por ele e passa a se chamar simplesmente Hemingway. Voltando ao objetivo principal, atravessando as cavernas lunares, os heróis chegam a uma espécie de palácio feito de cristal, onde encontram um velho. Seu nome é Fusoya, que se apresenta como responsável por cuidar do sono dos Lunarians. Segundo Fusoya, os Lunarians são o povo da Lua. Ele explica que, há muito tempo, o mundo que fica entre o planeta vermelho e o grande Behemoth ficou à beira da destruição. Os últimos sobreviventes entraram em uma nave e fugiram para o planeta azul, ou seja, o planeta de onde os heróis vieram. Porém, nesse tempo, o planeta azul ainda estava em estado de evolução, impedindo os fugitivos de permanecerem lá. Eles então criaram uma segunda lua para orbitar o planeta azul, e lá permaneceram em um longo e quieto sono. Esses fugitivos que criaram a segunda lua são hoje conhecidos como Lunarians. No entanto, um dos Lunarians não queria dormir. Na verdade, ele acreditava que... Eu só tenho o PayPal, só me vem o KTzinho na cabeça, velho. É o único gringo que eu conheço que manda PayPal pra nós, velho. No entanto, um dos Lunarians não queria dormir. Na verdade, ele acreditava que seria melhor eliminar todo o resquício de vida do planeta azul. Tu recebe em euro, velho. Manda dinheiro pra nós aí, manda 100 reais pra mim aí, velho. Usou seus poderes comprar um para passe forçar ali esse no Dark Lunaria rebelde Survival a hibernar junto dos outros. No entanto, mesmo em seu sono forçado, a força desse ser conseguiu atingir os homens sem corações puros que habitavam o planeta azul, permitindo a ele manipulá-los para eles se tornarem mais maldosos do que realmente são. Assim, esses homens manipulados começaram uma busca pelos cristais para assim terem acesso à lua e chegarem até esse Lunarian maligno. Sim, até mesmo Golbez está sendo manipulado por essa força misteriosa. Ao ser perguntado o nome desse vilão, Fusoya revela ser Zimos. Fusoya explica que, ao manipular Golbez e os outros, Zimos conseguiu reunir os cristais e com eles ativar um elevador interdimensional existente na Torre de Babel. E com esse elevador, ele será capaz de transportar uma criatura conhecida como Gigante de Babel para o planeta azul e assim exterminar toda a vida de lá. Fusoya, porém, diz que eles não devem temer, pois desde a revolta de Zimos, os demais Lunarians esperaram o povo do planeta azul evoluir a ponto de eles serem capazes de se considerar iguais, e assim poderem lutar juntos. Pô, na moral, desculpa pausar o vídeo aqui, quebrar a imersão completamente, mas vocês reclamam da guerra, mas imagina aparecer um cidadão na live aqui, com muita vontade de patrocinar, o cara patrocinar em euro ou em libra, velho. Porra, esse cara vai dominar a live, velho. Meu Deus do céu, o cara vai mandar 5 euro libra. Quanto que deve valer isso, velho? Sei lá, o cara... Uns 5 euros deve valer uns 4 filmes, velho. Evoluir a ponto de eles serem capazes de se considerar iguais, e assim poderem lutar juntos contra essa ameaça. Cécio pergunta sobre as origens da Lunar Whale. Fusoya revela que ela foi construída pelo seu irmão, Cluya, que voou para o planeta Quem no azul Brasil com que ela. usa PayPal, Segundo velho? Fusoya, Cluya Se usa levou PayPal é consigo gringo, não apenas velho. a Lunar Whale, como também vários segredos do povo Lunarian que foram usados na criação dos portais vistos em diversas instalações na cidade, os chamados Devil's Roads, e também nas airships, como um presente para o povo do planeta. Cluya era fascinado pelo povo do planeta azul e queria conhecer mais deles. Enquanto esteve lá, ele se apaixonou por uma mulher nativa do planeta e com ela teve 2 filhos. E é aí que temos uma surpresa. Um dos filhos de Cluya é Cécio. Cécio fica surpreso ao ouvir essa revelação. Ele se lembra então da voz que ouviu no Monte Ordeals quando se tornou um paladino, aquela que o chamava de filho. Fusoya confirma que ele ouviu a voz do espírito de seu pai, Cluya. O poder que permitiu Cécio se tornar um paladino é, na verdade, o poder de Cluya, que decidiu dá-lo a seu filho para que ele o use para impedir os planos malignos de Zimos.
Após essas revelações surpreendentes, Fusoya diz que eles devem ir à Torre de Babel para impedir que o gigante de Babel seja levado ao planeta azul. Edg diz que a torre é protegida por uma forte barreira, sendo impossível de passar. Fusoya diz que deve ser capaz de quebrar essa barreira, dizendo que irá junto deles para garantir que eles consigam impedir Zimos. Assim, Fusoya se junta aos heróis e todos partem rumo à Torre de Babel. Antes de continuar, vamos falar de Fusoya e dar uma reforçada a tudo o que foi dito aqui. Como ele mesmo disse, Fusoya é membro da raça dos Lunarians, raça essa que reside na chamada Lua Vermelha. Originalmente, os Lunarians residiam em um mundo existente entre os chamados Planeta Vermelho e o Grande Behemoth. Quando uma explosão ocorreu nesse mundo, os Lunarians foram obrigados a fugir e tentaram uma vida nova no Planeta Azul. Fazendo uma comparação com o nosso sistema solar, o Planeta Vermelho seria Marte, o Grande Behemoth seria Júpiter e o Planeta Azul seria, obviamente, a Terra. Porém, nessa época, o Planeta Azul estava em plena evolução e, não querendo interferir, eles decidiram criar uma segunda lua menor que a lua original, que já orbitava o planeta. Essa segunda lua ficaria conhecida como Lua Vermelha. Lá, eles viveram, decidindo esperar até que o povo do planeta azul evoluísse o bastante para que eles atuassem como iguais. Até que isso acontecesse, os Lunarians decidiram entrar em sono profundo, e Fusoya se tornou encarregado de vigiar o sono de seus semelhantes. Não se sabe ao certo quanto tempo se passou desde então. Quando o povo do planeta azul já estava mais evoluído, o irmão de Fusoya, Cluya, ficara fascinado pelo povo de lá e, desejando saber mais deles, construiu a Lunar Whale e partiu para o planeta. Lá, Cluya conheceu uma mulher que viria a ser sua esposa, e com ela teve 2 filhos, um deles sendo Cécio. Fusoya observou tudo sem interferir. Por outro lado, outro Lunaria, Zimos, não desejava continuar em sono profundo, preferindo elaborar um plano para eliminar o povo do planeta azul, alegando que, assim, os Lunarias poderiam ocupar o planeta. Nem Fusoya e nem os demais Lunarias concordavam com essa posição de Zimos, e para impedi-lo de continuar com seus planos, Fusoya o forçou a voltar ao seu sono. Porém, a energia negativa emanada por Zimos foi o bastante para ele ser capaz de manipular pessoas com um mínimo de maldade no coração, despertando seu lado mais sombrio. Zimos agora controla habitantes do planeta azul como Golbez e Ken, fazendo-os reunir os cristais para ativar a Torre de Babel, para assim levar a criatura chamada Gigante de Babel para o planeta azul e Rapidão, deixa eu voltar aqui, só pra me pegar um negócio aqui, rapidão. em sono profundo, preferindo elaborar um plano de lá e desejando saber do lá eles viveram. O vermelho seria Marte, o Grande Behemoth seria Júpiter e o planeta azul seria, obviamente, a Terra. Porém, nessa época, o planeta azul estava em plena evolução e, não querendo interferir, eles decidiram criar uma segunda lua menor que a lua original, que já orbitava o planeta. Essa segunda lua ficaria conhecida como Lua Vermelha. Lá, eles viveram, decidindo esperar até que o povo do planeta azul evoluísse o bastante para que eles atuassem como iguais. Até que isso acontecesse, os Lunarias decidiram entrar em sono profundo, e Fusoya se tornou encarregado de vigiar o sono de seus semelhantes. Não se sabe ao certo quanto tempo se passou desde então. Quando o povo do planeta azul já estava mais evoluído, o irmão de Fusoya, Cluya, ficara fascinado pelo povo de lá e, desejando saber mais deles, construiu a Lunar Whale e partiu para o planeta. Lá, Cluya conheceu uma mulher que viria a ser sua esposa, e com ela teve 2 filhos, um deles sendo Cécio. Fusoya observou tudo sem interferir. Por outro lado, outro Lunaria, Zimos, não desejava continuar em sono profundo, preferindo elaborar um plano para eliminar o povo do planeta azul, alegando que, assim, os Lunarias poderiam ocupar o planeta. Nem Fusoya e nem os demais Lunarias concordavam com essa posição de Zimos, e para impedi-lo de continuar com seus planos, Fusoya o forçou a voltar ao seu sono. Porém, a energia negativa emanada por Zimos foi o bastante para ele ser capaz de manipular pessoas com um mínimo de maldade no coração, despertando seu lado mais sombrio. Zimos agora controla habitantes do planeta azul como Golbez e Ken, fazendo-os reunir os cristais para ativar a Torre de Babel, para assim levar a criatura chamada Gigante de Babel para o planeta azul e destruir tudo. Fusoya então esperou até que a humanidade estivesse pronta para lutar ao seu lado e fica feliz quando o filho de seu irmão, Cécio, foi até ele usando a Lunar Whale, a nave construída por seu irmão. Agora, Fusoya trabalha junto do sobrinho e seus companheiros para derrotar Zimos e salvar o planeta azul. Eles partem de volta para o planeta azul no Lunar Whale. Chegando lá, porém, um tremor é sentido. Eles olham para a Torre de Babel e percebem que chegaram tarde demais. A torre é ativada e o Gigante de Babel é finalmente invocado. Com seu poder, o Gigante de Babel começa a causar destruição em massa no mundo. Observando tudo impotentes, os heróis se perguntam o que podem fazer quando algo acontece.
O monstrão começa a ser atacado por uma frota de airships. Trata-se dos aliados dos heróis, o que basicamente se resume às forças de todo o mundo. Em uma airship, vemos os anões liderados por Gyot e Luca. Em outra, vemos Yang acompanhado por Sylphis e alguns anões. Em outro, Cid está ao lado das forças de Baron. As forças de Mysidia também estão presentes e ao lado do ancião estão Palon e Poron, que revelam ter sido libertados da magia de petrificação graças ao ancião. todo mundo voltando. Edward também está presente liderando a sua própria nave. Todos estão lutando, bombardeando os gigantes de Babel, contendo os seus movimentos. Emocionados ao verem seus companheiros novamente, os heróis decidem aproveitar essa chance para invadir a torre e eliminar o monstro. Com a ajuda de Cid, os heróis vão até o gigante e entram dentro dele. Sendo basicamente uma criação de Zimus, o gigante de Babel é praticamente uma máquina, portanto pode ser desativado. No entanto, no caminho, os heróis são confrontados novamente pelos 4 demônios elementais, Rubicante, Barbaritia, Cagnazo e Scarmiglione. Eles, que na verdade servem a Zimus e não a Golbez, foram trazidos de volta mais poderosos para eliminar os heróis de uma vez por todas. Rubicante, que apesar de tudo ainda é um guerreiro que preza pela honra, restaura o poder dos heróis e assim a luta final contra os 4 demônios elementais tem início. De fato, a situação estava crítica. Seus 4 maiores adversários estão de volta, juntos e mais poderosos do que nunca. No entanto, os heróis também estavam mais fortes, e após um confronto duro, um por um, Scarmiglione, Cagnazo, Barbaritia e Rubicante são completamente eliminados. Com os 4 vilões definitivamente derrotados, os heróis avançam pelo interior do gigante, até que chegam ao sistema operacional dele. Eles atacam o CPU do gigante, conseguindo destruí-lo após um pouco de dificuldade. Com a destruição do CPU, o gigante de Babel para de se mover. Surge no local então Golbez, você é cubano, velho. Pelo feito dos heróis. Ao ver Golbez, Fusoya fica abismado para a confusão do vilão. Fusoya pergunta se Golbez sabe quem ele é, e logo em seguida lança uma magia em Golbez, libertando-o do controle de Zimus. Golbez está confuso, se perguntando por que ele estava consumido pelo ódio. Fusoya, vendo que Golbez recobrou sua sanidade, pergunta a ele quem é o seu pai. Golbez então revela que seu pai é Cluya. Sim, Golbez é o outro filho de Cluya e irmão de Cécio. Fusoya explica que, por Golbez possuir sangue Lunaria, ele foi um alvo fácil para Zimus, o que permitiu o vilão unificar seus pensamentos com os de Golbez. Fusoya acha irônico o fato de que os filhos de Cluya, no final, acabaram sendo postos para lutar um contra o outro. Logo depois, o velho desmaia, enfraquecido devido ao feitiço que usou para libertar Golbez. Cécio está perplexo. Esse tempo todo, ele estava lutando contra o seu próprio irmão. Ele também imagina que, se não tivesse se desfeito do poder de Dark Knight, poderia ser ele quem estivesse no lugar de Golbez àquela altura. Golbez, porém, diz que isso não é verdade, pois já havia maldade nele antes mesmo de tudo isso. Golbez então revela que foi ele quem abandonou Cécio quando ele era um bebê. Somos levados agora a um flashback. Cluya está ao lado de sua amada Cecília, que acabara de dar à luz ao seu primeiro filho. Eles decidem nomeá-lo Theodore, que significa presente dos deuses. Alguns anos depois, o jovem Theodore já estava mais velho e em uma noite ele acorda e fala com sua mãe, perguntando pelo pai. Cecília diz que Cluya ainda está fora e manda Theodore voltar para a cama. Desobedecendo a mãe, Theodore sai de casa e vai à procura do pai. Ele o encontra perto do lago observando as luas. Theodore pergunta por que Cluya sempre olha para a lua, e Cluya, não revelando sobre suas origens lunárias ao filho, diz que ele lhe dirá quando ele for mais velho. Amando do pai, Theodore volta para casa e lá ele encontra Cecília caída no chão. Assustado, ele ajuda a mãe a voltar para a cama, mas Cecília diz que está bem, apenas cansada. Ela então revela que está esperando um outro filho, e Theodore fica feliz ao saber que terá um irmãozinho ou uma irmãzinha. Após isso, Theodore volta para a cama para dormir. Algum tempo depois, Cluya foi atacado por habitantes da vila que recusaram seus ensinamentos de magia. Ele estava muito ferido, pois nem sequer se defendeu dos ataques. Cluya fala com Theodore perguntando se ele errou em passar seus conhecimentos adiante. Theodore diz que não, pois ele não tem como controlar o que os outros farão com o que aprenderam dele. Cluya agradece ao filho, morrendo logo em seguida. Caraca, lembrei do Mogamed. Theodore tenta curar o pai com a magia Cure em vão. Mas algum tempo depois, o segundo filho de Cluya e Cecília nasceu, revelando-se um menino. Cecília, apesar de fraca, pede para segurar o seu filho. Enquanto segurava seu novo filho nos braços, Cecília morreu. É revelado pela médica que a segunda gravidez de Cecília era uma gravidez Obrigado de risco, pelo follow, Joy mas Flex. mesmo assim ela quis garantir que seu filho nascesse. Órfão. Agora tudo o que Theodore tinha era o seu irmão recém-nascido. Porém, ele não conseguia evitar de pensar que a culpa da morte de sua mãe era daquele bebê.
Foi aí que ele começa a ouvir uma voz misteriosa, a voz de Zimos. O vilão começa a mexer na mente de Theodore, enchendo-o com a ideia de que, se não fosse pelo seu irmão, ambos, Clea e Cecília, ainda Aí, estariam seja sincero, vocês aí. Ele tem muita cara de um Narutinho, não tem não, é? Ó, aqueles bagulhinhos assim na bochechinha. Olho azul, parece. Boa. com a ideia de que, Dá se não fosse pelo trabalho. seu irmão, ambos, Clea e Cecília, ainda estariam ao seu lado. Enquanto Theodore resistia, Zimos dá a ele um novo nome, Golbez. Algum tempo depois, nas proximidades do castelo de Baron, os soldados de Baron encontram um bebê chorando embaixo de uma árvore. Aparece no local o rei de Baron, que ao ver o bebê fica assustado com a profunda semelhança que ele tinha com Cecília. É revelado então que Cecília era uma habitante de Baron e conhecia É de onde aí, hein, o Joey Flex? Segundo um integrante aí do chat aí, pessoas que moram em país frio são inteligentes, velho. Quem mora em país quente é burro. que ele tinha com Cecília. É revelado então que Cecília era uma habitante de Baron e conhecia o rei, mas foi expulsa do reino por algum motivo desconhecido. Segundo o rei, foi devido à sua covardia, dando a entender que talvez eles fossem mais que amigos, mas o rei não teve coragem de seguir o relacionamento adiante. O rei então deu ao bebê o nome de Cécio, como homenagem a Cecília, sem saber do fato de que ela era realmente a mãe da criança. Voltando ao presente, Golbez explica a Cécio tudo o que vivenciou, a morte de seus pais, a gravidez frágil de sua mãe, seguindo por sua morte logo depois do nascimento de Cécio. Golbez culpou Cécio pela morte de seus pais e o abandonou na floresta localizada nos arredores de Baron. Depois disso, Golbez se escondeu, se sentindo culpado por ter abandonado o irmão e com vergonha de aparecer diante de qualquer um novamente. Golbez então diz que não irá pedir perdão por ter abandonado Cécio àquela altura do campeonato, mas diz estar feliz por ver que ele sobreviveu. Repleto de pensamentos negativos, Golbez foi o alvo perfeito para Zimos. Golbez então decide partir para eliminar Zimos sozinho. Fusoya, então, se oferece para acompanhá-lo e Golbez aceita. Golbez e Fusoya partem juntos para enfrentar Zimos, enquanto os demais, assim como Cécio, chocados por todas essas revelações, ficam meio sem saber o que fazer a seguir. De repente, o lugar começa a tremer, pois o gigante de Bábil estava começando a cair. Os heróis se perguntam o que fazer e Cécio ainda estava abalado. Foi quando aparece Ken, novamente libertado do controle mental. Ken conduz os demais para uma saída. Durante a passagem dos heróis dentro do gigante, é possível encontrar um resquício da malícia dos demônios elementais. Essa malícia se materializa na criatura chamada fundiu Gideon, todo e uma mundo. luta se inicia. Yes. Os heróis conseguem eliminar a criatura, pondo um fim definitivo na ameaça dos demônios elementais. Caso os heróis não encontrem Gideon dentro do gigante, ele é possível ser enfrentado após o final do jogo no Monte Ordeals. No lado de fora, o gigante finalmente cai. A salvo na Lona Whale, Ken novamente pede desculpas aos companheiros. Edg estava prestes a confrontá-lo, ainda não entendendo bem que tanto ele como Golbez estavam sob influência de controle mental, mas Rosa o para, dizendo que nada do que aconteceu era culpa de Ken. Eles então se lembram do passado, mais especificamente do momento em que os ainda crianças Cécio e Ken se conheceram. Na época, Ken via Cécio como nada mais do que um menino mimado criado pelo rei, e quando Cécio responde, dizendo que não era assim, Ken ameaçava iniciar uma briga. Eles são parados por Rosa, repetindo o que o rei os ensinou, de que homens de Baron só lutam por motivos justos. O trio não sabia na hora, mas aquele momento era o início de uma grande história de amizade. Voltando ao presente, Rosa e Rydia explicam a Ken sobre a verdade por trás das ações de Golbez. O quê? Quanto que eu vou ganhar se eu entrar na call agora e mandar um oi lá, velho? Voltando ao presente, Rosa e Rydia explicam a Ken sobre a verdade por trás das ações de Golbez, sobre ele ser irmão de Cécio, da existência de Zimos e de que Golbez e Fusoya estão atrás do vilão nesse momento. Ken então diz que tem contas a acertar com Zimos também, mostrando estar disposto a lutar. Edg pergunta o que acontecerá se Ken for controlado por ele novamente. Ken responde que, se isso acontecer, ele deve matá-lo sem pensar duas vezes. Edg então diz que irá junto, pois também quer eliminar Zimos. Cécio finalmente se recompõe e diz que eles irão para a Lua se juntar a Golbez e Fusoya na batalha final, mas que Rosa e Rydia devem ficar para trás, pois dessa vez pode não haver volta. As duas ficam indignadas por estarem sendo deixadas de lado e saem da nave furiosas. Cécio, Ken e Edg, então, ativam o cristal da nave e partem de volta para a Lua Vermelha. Ao chegarem lá, Rosa aparece diante do trio, mostrando que não chegou a deixar a nave. Ela diz que essa também é sua luta e que ela quer lutar.
Vendo que estava errado em mandá-la embora, Cécio a aceita novamente. Reed aparece logo depois, mostrando estar na mesma posição que Rosa. Assim como Rosa, ela é aceita de volta. Assim, o quinteto parte para onde a batalha final está ocorrendo. No caminho, eles encontram uma caverna chamada Covil do Pai. Avançando pela caverna, eles se deparam com um altar. E nele, eles conhecem Bahamut, o deus dos Não tem Havaiana. Bahamut reconhece os heróis por terem se provado dignos do poder de Leviatã, mas diz que o verdadeiro desafio é se provarem dignos de seu poder, o pai de todos os Eidolons, Bahamut. E assim, os heróis entram em confronto com o poderoso Bahamut. Após uma luta dura, os heróis derrotam Bahamut, que, reconhecendo a força dos heróis, lhes concede o seu poder. A partir daí, Reed se torna capaz de invocar Bahamut em batalha. A essa altura da história, Reed já completou a missão de encontrar todos os Eidolons espalhados pelo mundo, orientando-os a retornar a Feymark. Além disso, ela também se tornou capaz de invocar mais Eidolons, através de itens encontrados ao longo das batalhas. São eles Goblin, Bomb, Mind Flayer e Cockatrice. Os heróis então retornam ao Palácio de Cristal, onde encontram diversos cristais que nada mais são do que a essência dos Lunarians adormecidos, que dão seus poderes aos heróis para que eles derrotem Zimos. Eles mostram aos heróis o caminho para derrotar Zimos, levando-os até o Lunar Subterrane, ou Subterrâneo Lunar. Os heróis atravessam o local, que está repleto de monstros hiperpoderosos, talvez até mesmo mais fortes do que os demônios elementais. Ao longo da jornada pelo local, eles localizam alguns itens valiosos, mas junto deles, inimigos poderosos. Eles localizam a espada Murasame e a adquiram ao derrotar a criatura que o guarda, o White Dragon. Mais pra frente, eles localizam a lendária espada Ragnarok, guardada por Dark Bahamut, a versão sombria do Bahamut. Eles o derrotam e adquirem a espada. A poderosa Holy Lance é encontrada e adquirida quando os heróis derrotam a criatura conhecida como Plague Horror. Eles também enfrentam Lunar Sword, que defendia algumas relíquias preciosas. Ao derrotarem a criatura esquelética, eles conseguem as relíquias, que se revelam equipamentos úteis para fortalecer os heróis. Finalmente, eles encontram a espada Masamune e a adquirem ao derrotar o talvez monstro mais poderoso da Luna Subterrane, o Ogopogo. Fortalecidos e devidamente equipados, os heróis finalmente chegam ao Lunar Core, local onde Golbez e Fusoya estão enfrentando Zimos. A dupla enfrenta o vilão com todas as forças que possui, e o vilão parece não se abalar com os golpes dos dois. Após se prepararem, Golbez e Fusoya usam juntos a magia Meteor, intitulada Twin Meteor, e aparentemente conseguem derrotá-lo. Zimos finalmente morre, dando a vitória à dupla. Os heróis se juntam aos dois, e apesar de tudo, Cécio ainda hesita em falar com Golbez. Porém, a comemoração dura pouco, pois Zimos se levanta e se converte em um pilar de energia maligna. O espírito e a maldade de Zimos tomaram forma depois de sua morte, se tornando na criatura conhecida como Zeromus. Se materializando e liberando uma energia negativa para todo lugar, Zeromus se prepara para destruir tudo. Novamente, Golbez e Fusoya se preparam para lutar, mas ao contrário de antes, nenhum golpe ou magia fazia efeito no inimigo. No final, Zeromus usa a magia Meteor não apenas na dupla, mas em todos os heróis. Tudo parecia perdido. Zeromus estava prestes a espalhar o seu ódio por tudo o que existe e assim consumir tudo. No planeta azul, os aliados que permaneceram lá estavam na Torre das Orações e sentem que Cécio e os outros precisam de ajuda. O ancião de Mysidia, Palon, Poron, Edward, Young, Cid e seus aprendizes, as Epoptes, Gyot e Luca, é hora de levantar a mão e pedindo passar energia pro Noku. Na lua, Cécio vai até Golbez, chamando-o de irmão pela primeira vez. Golbez lhe entrega um cristal que ele pretendia usar para enfraquecer Zeromus, porém, como ele ainda possui trevas em sua alma, a luz do cristal não funcionou. Cécio, porém, possui apenas luz, sendo assim a última esperança para eliminar a ameaça. A princípio sozinho, o enfraquecido Cécio vê a imagem de Palon e Poron que restauram as forças dos demais. Logo depois, as imagens de Edward e do espírito do falecido Tela também aparecem e restauram as energias de Rosa e Rydia. Logo em seguida, as imagens de Young e Cid aparecem e restauram as energias de Ken e Edg. Por fim, as imagens de Fusoya e Golbez aparecem, restaurando as energias de Cécio. As energias e as orações dos seus companheiros lhes dão forças, e o quinteto luta com tudo o que tem contra o temível Zeromus. A luta estava indo bem até que Zeromus assume a sua verdadeira forma, dificultando para os heróis. Porém, mesmo com suas vidas na balança, a força que lhes foi dada pelos companheiros e o cristal dado a Cécio por Golbez lhes permitiu superar esse inimigo inimaginável. No final, Zeromus é finalmente derrotado. Zeromus diz que nunca irá morrer enquanto a escuridão existir nos corações dos homens. Apesar disso, Zeromus desaparece, sendo finalmente eliminado.
A vitória era finalmente dos heróis. Fusoya e Golbez se levantam agradecendo aos heróis. Fusoya diz que talvez os seres do planeta azul finalmente tenham crescido e se Entra no tornado mais Discord poderosos agora que se os me Lunarians. Mesmo der assim, 10 os heróis euros, se velho. preocupam com as últimas palavras de Zeromus. Fusoya, porém, diz que sempre existirá trevas nos corações dos homens, assim como sempre existirá a luz. E enquanto houver luz, as trevas como aquelas que permitiram Zemus se tornar Zeromus jamais vencerá. Fusoya, então, Não, diz tu que ganha retornará euro, para velho. junto Quer me dos demais oferecer real? Lunarians Tá em seu maluco? sono e pergunta o que os demais farão. Cécio diz que eles retornarão ao planeta azul, onde seus amigos os aguardam. Fusoya diz que espera ansioso pelo dia em que eles retornarão a se encontrar. Golbez, então, pede para ir junto de Fusoya, Mas bola, tu afirmando ganha que não euro, pode velho. retornar depois de tudo que fez. Além disso, ele ficaria 10 feliz em euros, velho. encontrar o povo de seu pai pelo menos uma vez. Só 10 Fusoya euros só? entende e diz que o sono será longo, mas Golbez não parece se importar. Ele fala com Cécio, lembrando o fato de que Cécio o chamou de irmão pela primeira vez, mas não espera nada mais do que isso, uma vez que tudo o que Cécio sofreu em toda a sua vida foi por sua Sim, culpa. mas você trabalha em Assim, que aí? Vendedor de Fusoya e latinha? Golbez partem para o seu longo sono, e os demais perguntam para Cécio se está tudo bem em deixar seu irmão partir assim. Fusoya finalmente deixa o local, mas antes de Golbez se Porra. juntar a Pro aluguel ser 60% do salário do cara morando lá na Europa, meu irmão. Porra, o cara tá morando numa mansão, meu irmão. Ele tá dando uma dessa aí, velho. ele, Porra. após muito hesitar, Cécio finalmente diz algo, se despedindo dele e chamando-o de É de irmão vídeo mais novamente. 18? Então você não é pobre nem fodendo. Desculpa, velho. Vendendo pack do pé e pobre na mesma frase não combina, velho. Cécio finalmente diz algo, se despedindo dele e chamando-o de irmão novamente, indicando que ele, apesar de tudo, o perdoa. Golbez, então, aparece pela primeira vez sem a sua armadura Entendi. diante de Cécio. É pobre antes de aí, partir meu para irmão. o sono Eu dos recebo uma Lunarians. vez por ano Antes do de YouTube e da finalizar, Twitch. vamos falar rapidamente de eventos que só acontecem depois do final do jogo e assim finalizamos a história de vez. Durante a luta E o que eu recebo aqui pra pagar minhas contas é tudo de patrocínio. partir para o sono dos Lunarians. Pela primeira vez, mas não espera nada mais do que isso, uma vez que tudo o que Cécio sofreu em toda a sua vida foi por sua culpa. Assim, Fusoya e Golbez partem para o seu longo sono, e os demais perguntam para Cécio se está tudo bem em deixar seu irmão partir assim. Fusoya finalmente deixa o local, mas antes de Golbez se juntar a ele, após muito hesitar, Cécio finalmente diz algo, se despedindo dele e chamando-o de irmão novamente, indicando que ele, apesar de tudo, o perdoa. Golbez, então, aparece pela primeira vez sem a sua armadura diante de Cécio, antes de partir para o sono dos É o Lunarians. Naruto, Antes velho. de finalizar, vamos falar rapidamente de eventos que só acontecem depois do final do jogo e assim finalizamos a história de vez. Durante Beleza. a luta contra Zeromus, é possível adquirir um item chamado Dark Matter, ou Matéria Negra em português. Ao ser usado, surge diante dos heróis um ser conhecido como Proto-Babel, que, como o nome mesmo indica, é um protótipo do gigante de Babel. A criatura os ataca e depois de uma luta extremamente dura, eles o derrotam. Tanto o Proto-Babel como o Geryon mencionado antes são inimigos enfrentados apenas nas versões remake do jogo, e somente após o jogador zerar o game pelo menos uma vez. Já esse trecho que eu vou falar agora é jogável apenas nas versões de Game Boy Advance e na versão Complete Collection do game, e apenas após o fim do jogo, mas seria aqui que se encaixaria na história. Após a destruição de Cara, eu Zeromus, acho isso horroroso, cara. Isso desde desde o primórdio do videogame. Eu acho isso uma merda, velho. Você ter coisas exclusivas apenas pra um console. Não, o jogo é pra todo mundo. Ah, mas se você quer isso daí, só se você jogar pelo, sei lá, Xbox, PlayStation, força. É que nem aquele Star Wars Outlaws, né? Se não me engano, tem uma missão lá que é exclusiva da PlayStation, né, velho? Diz que a missão é boa pra cacete. Sacanagem, velho, tá ligado? Eu acho isso uma bosta, né? mas seria aqui que se encaixaria na história. Após a destruição Posso ter de falado merda, talvez não seja o Outlaws, mas eu lembro que teve um jogo aí que teve um bagulho desse aí, tá ligado? do jogo, mas seria aqui que se encaixaria na história. Após a destruição de Zeromus, uma nova área liberada você não na pode falar Lua o que você chamada faz, de velho? Lunar Ruins, ou Fala aí, dou Ruínas o cu. Lunares. Qual o problema? Adentrando no local, Mas os tem heróis aqui escutam a uma voz Valete. dizendo que naquele lugar suas maiores dúvidas e medos estarão presentes e os colocarão à prova.
Para provar seu valor, eles devem passar pelas diversas provas ao longo das ruínas. Uma das provas é dedicada ao Yang. Eles se encontram em uma área de treinamento e um ser que se denomina Lunar Titan invoca guerreiros monges para enfrentá-los. Após derrotarem inúmeros monges, o chamado Lunar Titan se revela para eles, oferecendo seus poderes se eles o derrotarem. Eles lutam contra o Lunar Titan e conseguem derrotá-lo. O Lunar Titan reconhece as habilidades de Yang e lhe dá a Martial Armlet. Depois veio a prova dedicada a Rydia. Uma névoa estranha envolve Rydia, a tornando uma criança novamente. Os heróis avançam pelo local e encontram Shiva, que aparentemente esqueceu de quem Rydia é, e a manda passar pela aprovação para se dirigir a ela. Eles derrotam Shiva e ela desaparece. Mais adiante, eles encontram Ifrit, que também esqueceu de Rydia. Eles enfrentam o Eidolon e o derrotam e este também desaparece. O próximo é o Titã, que também não se lembra de Rydia. Eles se derrotam em batalha e este também desaparece. Ramuh também aparece sem se lembrar de Rydia. Após derrotarem o Eidolon, este também desaparece. Por fim, a criatura conhecida como Lunar Dragon diz que Rydia recobrou a confiança nos Eidolons e a prepara para uma última provação. Eles enfrentam o Lunar Dragon e o derrotam. Após isso, Rydia voltou ao normal e diz entender o quanto os Eidolons são importantes para ela. Como recompensa por ter passado por aquilo... De shampoo, uma colher de shampoo. Calma aí, cara. A tentação bateu, velho. Calma lá, pô. Pera aí, velho. Puta que pariu, velho. Colher de shampoo, velho. Eu não vou cair não, não aceito não, velho. Calma, não vou me render à tentação. Por 40... Como Lunar Dragon, diz que Rydia recobrou a confiança nos Eidolons e a prepara para uma última provação. Eles enfrentam o Lunar Dragon e o derrotam. Após isso, Rydia voltou ao normal e diz... É que eu tô pensando no shampoo da minha mãe, tá ligado? Talvez dê. O meu shampoo que eu uso, Clearman, não dá pra colocar na boca não, velho. Esse eu sei que eu vou me fuder. Clearman é ácido pra caralho. Não é ácido não, mas queima pra porra, tá ligado? Após derrotarem o Eidolon, este também desaparece. Por fim, a criatura conhecida como Lunar Dragon diz que Rydia recobrou a confiança nos Eidolons e a prepara para uma última provação. Eles enfrentam o Lunar Dragon e o derrotam. Após isso, Rydia voltou ao normal e diz entender o quanto os Eidolons são importantes para ela. Como recompensa por ter passado por aquilo, ela recebe o Mist Ring. Agora é a vez de Cecil. Entrando em um lugar extremamente semelhante ao castelo de Baron, Cecil começa a ouvir uma voz que questiona se ele é realmente um paladino, o desafiando para provar. Ao longo da sua provação, diversas provações de caráter são apresentadas para Cecil, como não pegar um item deixado aleatoriamente no chão por outra pessoa, defender uma criatura sendo maltratada por crianças, pegar chocobos perdidos para uma moça, ajudar soldados a defender o seu castelo de criaturas malignas e encontrar uma maçã dourada que um homem perdeu. Finalmente, ele encontra o ser que falava com ele, que assumia a aparência do rei de Baron, e recebe dele a espada Lightbringer. Eles enfrentam a criatura, Lunar Odin, e o derrotam. Com isso, Cecil passa de sua prova. Na prova de Rosa, nos vemos em uma cidade sendo devastada por um inimigo desconhecido em forma de esfera. Rosa usa suas habilidades de magia branca para tentar salvar o máximo que consegue, enquanto as esferas tentam impedi-la. Depois disso, as esferas se revelam como sendo Lunar Azura, e manda Rosa mostrar para ela o quão vale a vida humana. Os heróis enfrentam Lunar Azura e a derrotam, salvando a todos. Um homem aparece dizendo que Rosa os ensinou que eles devem ajudar uns aos outros ao invés de lutarem uns contra os outros. Vemos que é isso o que Lunar Azura tentou ensinar a Rosa. Ela recebe um White Ring e conclui sua prova. Na prova de Cid, este se encontra em sua airship e leva pessoas para locais específicos. Primeiro ele leva um homem faminto para Micídia, mas chegando lá ele não parecia tão faminto. Depois uma mulher que precisa levar remédios para Troia, mas chegando lá era um encontro amoroso. Depois um monge diz que Fabu estava sendo atacado, mas chegando lá ele queria era ver sua coleção particular. Um homem diz que sua filha irá se casar em Caipo. Depois um garoto quer visitar a sua avó em Agart. Depois de todas essas viagens, surge nos céus um ser que parece perturbado pelas atividades da airship. Ele é Lunar Ramuh. Os heróis o enfrentam e o derrotam. Eles conseguem a Flare Sledgehammer. Caraca, meu escudo aqui... Eu deixei o celular ligado no jogo aqui. Meu escudo venceu e eu prestando atenção no que o cara tá falando aí, velho. Quase que eu me fodo, meu irmão.
Consegui ativar o escudo, agora tô susto. E a airship cai, retornando os heróis para visitar a sua particular. Um homem diz que sua filha irá se casar em Kaipo. Depois, um garoto quer visitar a sua avó em Agart. Depois de todas essas viagens, surge nos céus um ser que parece perturbado pelas atividades da airship. Ele é Lunar Hamu. Os heróis o enfrentam e o derrotam. Eles conseguem a Flare Sledgehammer e a airship cai, retornando os heróis ao Lunar Ruins e terminando a prova de Seed. Na prova de Edge, Tem maluco, mano, que tá quase virando a live do Fernando Gil, velho. Que parece um parque de diversões para ninjas. Empolgado pelo lugar, ele acaba caindo em uma armadilha. Após passar por diversas armadilhas, ele encontra o rei do castelo, que se revela ser Lunar Ifrit. Eles enfrentam a criatura e o derrotam. Eles conseguem o Hanzo's Glove e passam pela prova. Na prova de Ken, somente ele é permitido entrar na câmara, então ele vai sozinho. Ao passar pela porta, Ken acorda subitamente em Baron ao lado de Cecil. Eles se encontram com Rosa e Cecil revela a Ken que algo está aparentemente atacando a cidade. Apesar de confuso, Ken concorda em investigar. O ferreiro da cidade acredita que o responsável pelo ataque seja um Green Reaper. Soldados aparecem e o líder deles informa que eles irão atrás da criatura, e apesar de meio contrariado, ele pede ajuda de Ken, Cecil e Rosa, e eles aceitam ajudá-los. Naquela noite, Ken dorme no hotel e tem um pesadelo, como se ele estivesse atacando Rosa. Ao acordar no dia seguinte, ele encontra em seu quarto do hotel uma lança ensanguentada. Ao sair do hotel, Ken vê que o ferreiro foi morto. Ken reconhece as feridas como sendo feitas por uma lança. Ele mostra a Cecil e Rosa a lança ensanguentada que achou em seu quarto e eles concordam em entregá-la ao soldado no local. Cecil decide ir para o hotel com Ken naquela noite. Quando Ken acorda, Cecil estava do lado de fora, mas aparentemente Rosa desapareceu. Naquela noite, Cecil revela a Ken que não encontrou Rosa. Ken encontra Rosa amarrada em uma casa. Ken estava prestes a desamarrá-la quando Cecil aparece e o casal volta para a casa de Rosa. No dia seguinte, Ken se junta ao casal na casa de Rosa e ela diz que foi sequestrada subitamente por alguém trajado de preto, mas que ela não conseguiu ver o seu rosto. Sua voz, porém, lhe pareceu familiar e até lhe deu nostalgia. Verificando o local onde encontrou Rosa, Ken encontra uma marca de ataque de lança. Ken também descobre que os soldados perderam a lança sangrenta. Ao voltar para o hotel, a lança estava lá. Os soldados encontram Ken com a lança em seu quarto. Passando a ser acusado dos crimes que aconteceram na cidade, Ken passa a ser mantido no hotel para interrogatório. Naquela noite, ainda no hotel, Ken escuta alguém sendo atacado, e quando olha, o soldado que o estava mantendo ali estava morto. Ao sair do hotel, ele avista o criminoso e o persegue, chegando a encurralá-lo na casa de Rosa. No final, o criminoso se revelou um dos soldados de Baron. Este é preso e Ken é liberado de todas as acusações. Cecil e Rosa agradecem Ken, que vai dormir novamente. No hotel, Ken encontra novamente a lança, que parece dizer que está atrás de Cecil. Sentindo que o amigo está em perigo, Ken vai alertá-lo. Na rua, Ken encontra Cecil indo para um lugar e o segue. Isso leva Ken até um Devil's Road, onde ele encontra Cecil desacordado e Rosa amarrada. Um reflexo de Ken ganha forma e revela que usou Cecil para capturar Rosa. Ao ser questionado quem ele é, o vilão revela ser Ken, ou uma personificação de seus desejos. Ele diz que Ken sempre quis Cecil fora da jogada para ele poder ficar com Rosa e oferece essa chance dizendo para Ken matar Cecil usando a lança ensanguentada. Ken pode aceitar ou recusar, e recusando, o vilão revela sua verdadeira forma, conhecido como Dark Ken. Fala aí, Flex, qual areia tu usa pra cagar? Reage, você é um gato. Dark Ken desaparecendo e o verdadeiro ser por trás do desafio aparecer, Lunar Bahamut. Ken derrota Lunar Bahamut, vencendo sua prova e adquirindo a Dragon's Glove e a lança de Abel. Ken retorna aos demais, descobrindo que para eles se passou apenas um instante. Na prova de Palom e Porom, eles encontram um papel com umas escrituras. Porom as decifra, revelando que está escrito: no portão estreito além, 2 caminhos. 2 devem se tornar um para passar pelos desafios que eles oferecem. Palom e Porom começam a procurar por uma entrada e cada um encontra uma diferente. Eles decidem cada um entrar em uma entrada e investigar. Em seu caminho, Palom encontra um botão, mas ao apertá-lo, uma passagem no caminho de Porom é aberta, fazendo-os perceber que, para avançar, eles deverão trabalhar juntos. Passando pelas passagens, um abrindo o caminho para o outro, eles chegam no último botão, o qual eles percebem que devem apertar ao mesmo tempo, cada um de seu lado, para abrir o caminho. Eles o fazem que essas lives vai pro YouTube, mano. Abrindo a passagem no local onde os demais estão. Só tem razão de ficar me xingando nos comentários mesmo, velho. E todos seguem em frente. Eles se deparam com o Lunar Leviathan.
O último desafio da prova. Os heróis derrotam a criatura, conseguindo 2 Twin Stars e passando na prova. Na prova de Edward, os heróis retornam ao castelo de Dancian e Edward começa a ouvir uma voz pedindo ajuda. Eu não tava olhando o celular não, velho. Eu tava comendo, velho. E uma criatura sombria conhecida como Apparition. Eles derrotam a criatura e avançam pelo castelo. Bom, eu tava assim, ó. Celular, cara, eu tava comendo, velho. Criatura sombria conhecida como Apparition. Eu tenho que olhar pra lá pra olhar o chat, velho. Avançam pelo castelo, derrotando os Apparitions espalhados pelo local. Teoricamente salvando não, vai me xingar não. Eu peguei que o cara lá era irmão do Cecil. Uma passagem secreta. Atravessando o local e derrotando mais alguns Apparitions, a Wrecking Hap quebra e surge diante dos heróis a Luna Shiva. Derrotando a criatura, os espíritos agradecem aos heróis. Você já tá acostumado à guerra. Assim, eles passam na prova. Assim, finalmente, ao chegarem ao 50º andar das ruínas, eles vão para a última prova. A princípio, eles encontram 2 magos reclamando de sua falta de poder, e posteriormente mais pessoas que aparecem constantemente tentando desencorajar os heróis, mas eles falham. Os heróis enfrentam um poderoso dragão conhecido como Brachiorydos e vencem. Finalmente, após avançarem mais, os heróis encontram o senhor daquelas ruínas, que se diz ser a completa escuridão. Este se diz ser Zeromus, mas ao mesmo tempo não ser. Este é o Zeromus AD, uma espécie de versão mais poderosa de Zeromus. Assim, a batalha final começa com os heróis enfrentando o Zeromus AD. Matar o jogo de primeira quando jogar, não quebrar a imersão, até mais difícil que o Zeromus original, Zeromus AD graça de jogar sabendo eliminado. Vou achar que o jogo é uma merda. Dos heróis e desaparece, permitindo os heróis a finalmente sair da Lunar Ruins. Os heróis então retornam ao planeta azul enquanto ouvimos a profecia de Mysidia sendo completada. Nascido do ventre do dragão e carregado até as estrelas pela luz e escuridão lançadas ao alto, é devolvido o juramento dos sonhos. Lua está envolta em luz eterna, jamais conhecerá novamente o eclipse. Terra, com santificada recompensa, reconciliada. Ainda fugaz é o devaneio, quando a lua das sombras regressou, guiada novamente pela luz manifestada, 2 amarrados por laços de sangue, pelo tempo e destino então separados, a luz lunar e aos seios de Gaia. No planeta azul, a Luna Whale retornou ao seu local de origem embaixo das águas de Mysidia. Algum tempo depois que a paz é restaurada, os heróis reencontram Namingway, que após se casar, partiu para uma nova jornada ao redor do mundo, passando a se chamar Going My Way. Em Mysidia, Poron se prepara para mais um dia de aprendizado com o ancião, e vai atrás de Palon, que gostava de se exibir para os outros sobre sua participação na jornada contra Zimos. Palon, então, é punido por sua imaturidade. Em Eblan, Edg assume o trono, se tornando o novo rei de Eblan. No entanto, tudo que ele consegue pensar naquele momento é Rydia, com quem ele acabou se apaixonando. Rydia, por outro lado, retornou a Feymark, falando com Leviatã e Azura. Rydia agora era uma espécie de ídolo entre os Eidolons, mesmo sendo uma humana. Os reis de Feymark percebem que as coisas irão mudar para melhor por ali. Em Fabul, o rei de Fabul nomeia Tá rolando Yang o epílogo aqui, velho. Apesar de ser o novo rei, Yang ainda leva seu treinamento e os de seus companheiros em primeiro lugar. Edward retorna a Dancian e lidera seu... Irmão, acabou a história, agora tá mostrando qual foi o destino de cada personagem. Um tá gadeando a Rydia e se tornou o rei lá do lugar lá. O budismo aqui, não sei. O Edgar vai falar agora aí. O Palon tomou uma dura lá por sua imprudência e tá explicando aí. Yang cada um tá seu fazendo. sucessor. Apesar de ser o novo rei, Yang ainda leva seu treinamento e os de seus companheiros em primeiro lugar. Edward retorna a Dancian e lidera seu povo na reconstrução de seu reino. Entre um serviço e outro, ele canta para as crianças a canção que fez, contando a história de um certo paladino. Sua nova vida e determinação ele dedica à sua amada Ana e ao Tela. Guiote e Luca retornam ao submundo e reformam seu castelo, desfazendo-se dos tanques de guerra, afirmando que não precisarão mais deles. Luca pergunta ao pai sobre Cécio e os outros, e Guiote revela que recebeu grandes notícias. Cécio e Rosa foram nomeados rei e rainha de Baron, e eles foram convidados para a coroação. No Monte Ordeals, Ken decide começar um treinamento, em busca de redenção por tudo que fez sob o controle de Zimos. Ele retira seu capacete, afirmando que só retornará para Baron quando se tornar mais forte que seu pai e se ele se julgar merecedor novamente. No observatório de Agat, o dono da instalação... Eu tenho a impressão que no After Yes lá, sei lá,
o Ken vai ser o prota, Tira velho. seu capacete, afirmando que só retornará para Baron quando se tornar mais forte que seu pai e se ele se julgar merecedor novamente. No observatório de Agat, o dono da instalação, Koryu, percebe algo estranho nas luas. Quando sua companheira olha, pode-se ver que a lua vermelha deixou a órbita do planeta azul. Em Baron, Cecil parece sentir algo e fala para Rosa que teve a impressão de ter ouvido a voz de seu irmão. Sid aparece para levar Rosa para se preparar para a coroação. Ela vai com ele e Cecil vê que não foi imaginação. Seu irmão Golbez se comunicou com ele, se despedindo. Assim, Cecil e Rosa se sentam no trono de Baron, recebendo Edg, de Eblan, Guiote e Luca, do Submundo, Yang, de Fabul, Palon, Poron e o Ancião de Mysidia, Edward, de Dancian e Rydia, de Feymark. Todos os valiosos companheiros, com exceção de Ken, que dividiram a alegria e a dor de sua jornada, comemoraram a coroação de Cecil e Rosa, os novos rei e rainha de Baron. E é isso aí, galera. Essa foi a história completa, a parte 2 e última parte da história de Final Fantasy IV. O primeiro Final Fantasy IV, na verdade, pois Final Fantasy IV é uma trilogia. Então, o próximo vídeo da saga Final Fantasy será Final Fantasy IV Interlude, que na verdade não é nem um jogo completo, né? É mais uma historinha, uma mini história que conta os eventos entre esse Final Fantasy IV e a sua verdadeira continuação, que é o Final Fantasy IV The After Years. Sendo assim, o próximo vídeo será sobre Final Fantasy IV Interlude. Então não se esqueça de clicar no gostei e compartilhar esse vídeo para ajudar o Z Games a crescer cada vez mais, a me incentivar a trazer muito mais vídeos de Final Fantasy para vocês. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, me siga no Twitter se você quiser, @zebolt2, e não se esqueça de conferir também o meu outro canal, o Tentáculo Tube, beleza? Então é isso, galera, até a próxima e fui! Pô, bom demais, velho. Mas pera aí que eu tô curioso. O que é o Tentáculo Tube, cara? Tentáculo Tube é muito bom, meu irmão. Todos os Capitães Américas dos quadrinhos. O Super Soldado Esquecido. Caralho, o cara é Marvete, é? Tom e Jerry, o filme, minha opinião. Cara, caralho. É verdade, tem vídeo da DC. Ó, Marvel. Ah, não, aqui é DC, né? DC, Marvel. DC, Marvel. Angel. Enfim, bom demais, velho. Bom vídeo aí do Zegami aí sobre Final Fantasy. Entendam o seguinte. Negócio é pra quando eu for jogar o jogo, eu não saber tudo, tá ligado? Então vai ficar muito bom, por isso que eu não presto atenção. Brincadeiras à parte, velho. Pra quem acompanha as lives já tá acostumado, velho. Mas quem não acompanha fica puto mesmo, velho. Aqui é o que eu sempre falo, né? Aqui eu prezo mais pela resenha com o chat do que prestar atenção. Obviamente eu tenho que também, não é só ler o chat e ignorar completamente o vídeo. Eu olho um bocado pro vídeo, olho um bocado pro chat. Eu vou dosando. Mas já é uma evolução. Eu peguei que o cara era irmão do Cecil, meu irmão. Então chupa aí, velho. Antigamente eu não pegava nada. Lá em Tales of, só no último momento lá que eu, eu peguei que o cara era pai da loirinha, velho. Eu não vou comer shampoo não, velho. Tá sem chapéu hoje. Cara, hoje tá quente, meu irmão. Tô todo suado. Deixa eu não botar o chapéu. Então deixa eu ter que lavar ele, velho. Deve tá todo fedendo já de suor, mano. Pô, tá quente pra caralho.